Chegando, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu trouxe esse caso prático para que a gente possa analisar rapidinho. Galera, vocês lembram daquele caso que eu falei ontem? Nós falamos muito do meu início de carreira. Galera, eu contei um testemunho impactante ontem a respeito do meu início de carreira. A live de ontem foi extremamente impactante no sentido de com que pessoas você tem se relacionado e a importância de você ter mentores, pessoas que estão ao teu lado, te ajudando, né? Pessoas que estão ali incentivando você e muito mais do que isso, estão fornecendo materiais, né? Que você possa deslanchar na sua carreira. Eu estou falando propriamente dito da La Casa do Crédito Rural, da segunda edição, que nós estamos aqui recebendo todos esses... Quantos mais ou menos já veio, Paulinho? 56. Crédito Rural. Legal. 86, legal. Então, assim, a importância de você andar com pessoas que te ajudem nessa caminhada. Qual que é a promessa? Não sou aluno de vocês, tive acesso ao trabalho que desenvolve apenas na semana passada, gostaria imensamente de fazer parte dessa equipe vencedora. Fala, Tárcio. Prazer ter você aqui conosco, doutor, tá? Então, entra em contato aí, o Paulo vai entrar em contato com você. A princípio, né? A princípio, o que nós pedimos? Somente para os alunos da primeira e para a segunda turma do curso Execuções Rurais da Prática, que vai abrir uma nova turma agora, durante a segunda edição da La Casa do Crédito Rural, ok? E não basta ter sido aluno só. Você tem que ser aluno e ter assistido pelo menos metade do curso. Senão não tem como você acompanhar, é muito intenso, a imersão aqui é muito intensa. Eu preciso daquele papel lá. Então, galera, eu estava falando para vocês como eu comecei na advocacia, o fato de eu, no início da minha caminhada, ter sido estagiário de direito, ter sido estagiário no gabinete de um juiz extremamente competente. Em 30 dias de recesso, no recesso de julho de 2016, eu acho, ou 2017, nós publicamos 147 sentenças de mérito em 30 dias em 4 pessoas. Então, era muito ativo. Eu trabalho muito no 12 porque sempre eu acostumei fazer tudo dessa maneira, acostumei a não andar de acordo com as minhas condições e sim de acordo com as minhas decisões. E quando acabou meu dinheiro, porque eu trabalhava de graça nesse gabinete e fazia mentoria, estudava na rede LFG de ensino. Então, o que nós estamos aqui sempre juntos, né, doutora Lívia, minha sócia lá do Goiás, sempre juntos. O que a La Casa do Crédito Rural promete, querido, tá? Sil, já está aqui, tá? O Paulo acabou de me dar a ciência aqui. Então, o que a La Casa do Crédito Rural promete? 5 anos em 5 dias, ok? 5 anos da sua carreira em 5 dias. Vamos contar que no melhor dos tribunais das comarcas do Brasil, nós temos comarcas muito eficientes aqui no Paraná, em que muitas vezes nós conseguimos entrar... eu quero conseguindo acessar. Legal, Artésio, estamos juntos. Tamo junto, o Artésio é um parceiraço, gente boa. Então, assim, o Artésio que me falou muitas vezes, cara, eu com essa idade que eu estou, com esse tempo de advocacia, eu nunca sonhei em fechar contratos de honorários no volume e nos valores que eu tenho fechado. Então, me corrija aí, Artésio, se eu tiver errado, né? Fala aí, né, nos comentários de onde você é, como é que funciona, o que representou o curso para você, tá bom? Então, assim, 5 anos em 5 dias. Por que 5 anos? Às vezes, nós conseguimos chegar com os recursos no STJ, quando necessário, em 5 anos de tramitação de processo, né? Às vezes, já tem até uma decisão nos tribunais superiores de processos nossos, quando nós pegamos comarcas realmente efetivas e temos algumas com grande efetividade aqui no estado do Paraná. Então, os resultados positivos seus, quando você tem uma pessoa já que enfrentou as dificuldades que você enfrentou,
que você irá enfrentar na sua advocacia, quando você está par e passo com ela, lado a lado, ombro a ombro, ela vai dizer, cara, não vá por aqui, faça dessa forma, faça assim que vai dar certo, não tente por esse lado. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha muito conhecimento teórico, estudava para magistratura, sabia grande parte das súmulas do STJ e STF de cabeça, ok? Muitas vezes tinha dificuldade para associar o assunto ao número da súmula, mas me falava o assunto, eu já sabia isso, tem súmula no STJ, isso tem súmula no STF. Sabia praticamente todos os artigos, onde estavam as competências, as situações, as matérias constitucionais, né? Quem presta concurso para juiz federal sabe a importância. Ó, Artésio aí, esse curso mudou minha vida. Divinolândia, São Paulo. Gente, quem estuda para magistratura federal sabe a importância de você saber matérias constitucionais, né? A importância que é você saber a Constituição, a legislação seca, é muito importante. Isso você tem que ter, assim, tem que ter muito claro na sua cabeça. O assunto tem que vir e tem que ser algo assim que vá saltar os olhos na hora, ó, vou lá no artigo, porque, cara, eu já estagiei com o juiz muitos anos, então já fiz muitas audiências, então, cara, o cara tem que saber meio na ponta da língua. Mas eu não tinha a sabedoria de aplicar esse conhecimento em atitudes, né? E muitas vezes você com legislação seca, você não deixando... Muitas pessoas têm dificuldade em se relacionar com as outras pessoas. De novembro de 2020 para cá, fechei contratos com produtores com endividamento em um valor total de quase 12 milhões. Vocês estão entendendo o que a gente tem falado, o que a gente tem falado aqui com o projeto da La Casa do Crédito Rural, com esse projeto que a gente tem lançado esse curso. No curso, né, que a gente lança, muitas vezes você já vai ter uma base muito boa para começar. Os melhores, as pessoas que já são do ramo, já tem algo consolidado na advocacia, talvez... Doutor Artésio, como está sendo abençoado? É isso aí. E se ele está agindo dessa maneira, Silvana, porque outros produtores lá na ponta, o valor dele já está valendo isso com o trabalho que ele tem prestado. E isso é o essencial. Muitas pessoas querem ter contratos milionários, 12 milhões, 3 milhões, 4 milhões, mas não querem pagar o preço do conhecimento, né? Não querem, assim, estar com pessoas relevantes, acho que não precisam, e nós vamos falar exatamente disso agora, novamente. Eu fui atrás de ver algumas situações daquele processo que eu comentei com os colegas na live de ontem, e vou detalhar algumas situações bem particulares dos erros cometidos, e ao invés do colega resolver o problema do produtor, né? Ao invés do colega resolver o problema do produtor, arrumou quase 600 mil de sucumbência para a família. Arrumou quase 600 mil reais de sucumbência, não resolveu em nada o problema, e arrumou praticamente 600 mil reais de sucumbência para aquela família, ok? Então, esse mesmo. Vamos lá, gente. Então, tudo começou quando nós lançamos o projeto La Casa do Crédito Rural. Essa pessoa era uma pessoa que gostaria de estar no projeto. Nós mandamos o questionário, e eu acho que é no final do questionário, né, Paulo, tem os valores, alguma coisa nesse sentido. Nas perguntas. E essa pessoa parou de responder o questionário naquelas perguntas e entrou em contato com a nossa equipe e começou a desacatar. Em que sentido? Usando palavras esdrúxulas, falando que isso não só ia trazer benefício para nossa rede para nosso grupo de advogados, que nós não temos interesse em ajudar ninguém mesmo. E começou, cara, assim, era uma pessoa, quando chegou nesse ponto, o cara saiu do trilho. E nós já estávamos, veja bem, eu já estava, como faço muito quando tenho tempo, eu já estava dando uma consultoria para ele de graça
num processo por amor à família que ele estava atendendo. Uma situação gravíssima de endividamento. Um dos bancos ele devia 5 milhões, esse grupo familiar, ok? Um dos grupos estava com 5 milhões, cento e alguma coisa de endividamento. E aí ele estava usando o nome do grupo para um outro colega que já era advogado dessa família, que é das nossas relações aqui do escritório, e naquele momento nós rompemos qualquer tipo de ligação. Né? Ninguém mais aqui do grupo atendeu, e ele tinha prazos a serem cumpridos, porque o grupo familiar estava na iminência de ser citado de apenas uma execução. E nesse trâmite todo eram 3 execuções, que totalizavam endividamento de 5 pau e pouco, 5 milhões e pouco. Ele não avisou essa família assinou as procurações, contrato de honorários, né, tudo certinho com ele, e ele começou a tocar os processos. E quando ele começou a peticionar nos processos, ele começou a revirar, né, Projude aqui do Paraná, atrás de processos nossos, igual, com o mesmo tipo de contratos. Deve ter achado um ou outro e copiou ipsis literis, inclusive modelos de manual, não, inclusive laudo não, porque o laudo sempre a gente pede para que seja segredo de justiça também as petições, porque tem muitas situações particulares de cada grupo familiar envolvido. O que aconteceu? Os laudos que ele fez ficaram tão ruins que não dá para entender nada, né? Nem o perito mais judicial que tiver com 30 anos de carreira não conseguia entender. O pedido administrativo que o colega fez não foi na agência de origem, foi em Brasília, na sede do Banco do Brasil lá. Falou nos argumentos, se não fosse acolhido os argumentos dele, média de mercado, pedido de capitalização, retirada de capitalização mensal, nem tinha capitalização mensal. Quer dizer, o processo que ele pegou nosso envolvia um grupo familiar que tinha operações comerciais e tinha operações rurais. Então, cada um tem argumentações diferentes. E ele fincou tudo no rural. E explorou mais o comercial do que a própria legislação rural. Resumo da ópera, queridos. O juiz de primeiro grau da comarca julgou liminarmente improcedente os embargos. Ele fez um agravo, fez uma apelação, o tribunal reformou, mandou voltar, o banco impugnou, uma impugnação de 6 ou 7 laudas apenas. Ele respondeu com 3 ou 4 laudas, sentença de mérito. Totalmente improcedente. Não havia concatenação jurídica daquilo que realmente ele narrava nos fatos com a fundamentação legal. Sabe quando você presta a prova da OAB? Uma das situações mais avaliadas na prova da OAB é a concatenação de ideias. Ok? Aquilo que você conta nos fatos, adequando a legislação e fazendo os pedidos. Isso é muito básico da advocacia. Mas quando você pega um assunto novo, como a doutora Ana está falando aqui, cara, isso é extremamente complicado. Principalmente quando você não conhece nada, muito menos a realidade do produtor rural, lá no campo. Um dia eu fui despachar com o juiz um processo praticamente perdido. Já tinha passado por 5 profissionais e eu com a minha equipe aqui, a gente não veio de mim essa ideia, veio de um diretor jurídico que eu tinha aqui na época, e hoje ele não está mais ligado diretamente, pessoalmente aqui, mas continua ligado ao grupo, que é o Lucas Canas. Achamos um negócio lá para fazer. Uma direção. E o juiz, ele falou assim, doutor, eu estou lendo aqui, querendo te ajudar, mas está difícil, eu estou querendo acompanhar aqui, mas você sabe que isso aqui é complicado. Eu falei, é complicado, excelência. Mas é muito mais complicado nós ter que entregar uma fazenda agora. E se nós conseguimos uma decisão
provisória, possivelmente vai ser reformada no tribunal, mas eu entendo que essa decisão provisória pode gerar um acordo ali na frente. O senhor acha assim? Eu tenho os e-mails aqui, nós já estamos em tratativas. Eu vou ver o que eu faço. Cara, concedeu a liminar, não na totalidade com o que nós queríamos, mas concedeu uma parte, e em 7 dias nós estávamos com o acordo feito. Vocês entendem, gente, que não é simples? Vocês entendem que não existe aventura em processos milionários? Então, assim, não resolveu nada, absolutamente nada, fez uma apelação. Cara, eu não gosto de falar mal, assim, mas fez uma apelação, Jesus, misericórdia. Quer dizer, possivelmente haja uma alteração até na sucumbência, né? Não existe fatos, não existe como sustentar aquilo. Você não sabe onde começa, onde termina. Família desesperada. Nós vamos ter que agir com o que temos aqui, que é um outro tipo de ação. Os nossos alunos sabem bem como fazer essa ação, que é uma constitutivo negativa, analisando todo o bojo e tentando uma liminar de suspensão da transferência do imóvel que já foram notificados. Com uma sentença desfavorável já. Ninguém da superintendência atendia esse cara lá. Quando eu liguei a primeira vez, apresentei a procuração que ele deu, somente para a parte administrativa, para eu ver o que daria certo ou não, a superintendência nos atendeu na hora, já assinou com uma proposta de acordo. Nós temos que pagar ali 5 ou 6% do valor do endividamento ali na hora, 2 anos de carência e mais 10 anos de prazo. Nunca ninguém fez essa proposta para o grupo familiar. Quer dizer, se der errado, pelo menos a fazenda está resguardada para ele tentar pagar. Tentar pagar o seu endividamento. Mas muitas situações ali atrás poderiam beneficiar na redução desse valor de endividamento. Então, o porquê? Por que nós abrimos essa mentoria para colegas estarem aqui fazendo lá fora o que a gente faz? Gente, eu poderia, assim, descansar, aumentar mais do que a gente já é grande aqui. Mas mesmo assim, eu não teria acesso aos clientes que vocês têm aí. Porque esses clientes que vocês têm aí precisam de um auxílio especializado. A nossa classe, ela já é deturpada demais por situações que esses produtores vivem no dia a dia, que é de engano. E esse advogado que era da família descobriu o tamanho do problema agora também. Veio correndo e nem sabia que nós não estávamos atuando. Juntamente com um colega. Que achou extremamente desonrosa a nossa proposta. Então, queridos, não subestime o conhecimento daquele que já faz o que faz há 10, 12 anos, num negócio que você quer entrar agora. Eu estava hoje fazendo um treinamento de Muay Thai, eu gosto muito, quero virar faixa preta no menor espaço de tempo possível. Lá tem um mestre. Eu falo, mestre, dá para, como é que é, para adiantar alguma situação aqui, para nós treinar um pouco mais, tal? Não dá, porque você não tem estrutura física para aguentar um treinamento intenso todo dia. É melhor você relaxar e fazer com perfeição, melhor. Posso te adiantar em 6 meses, mais do que isso não dá. Vou discutir com o cara que faz isso desde 94. Treina desde 1988. Que argumentos eu tenho para dizer que ele está errado, que não pode ser assim? Não tem como. É uma situação extremamente delicada quando você lida com o patrimônio das pessoas. Quando você lida com o patrimônio das pessoas, principalmente patrimônios de produtores rurais que eles chamam de legado. Legado de família.
Pessoas que estão na posse de fazendas, de áreas de campo há mais de 60 anos, 70 anos, a duras penas se mantendo na fazenda, produzindo para sustentar o filho que já virou pai, que já tem filho, que é o neto, que já tem filho, o neto já tem filho, que é bisneto. Vocês estão entendendo, gente? É outro drive. Aqui, nós diminuímos o máximo a fase do erro. Então, se não tem o jurídico para dar um amparo, já foi todas as fases, você tem que ser muito bem relacionado nas superintendências para buscar o melhor acordo. E se você for simplesmente ficar batendo em banco, ninguém mais te recebe. Então, tem que haver o meio termo. Você acha que as pessoas que nos atendem nas superintendências atendem um advogado iniciante da mesma maneira? Não é dessa forma, amigo. Você tem que, sozinho, você tem que construir o teu resultado. Eu sei que no agronegócio existem pessoas que estão muito lá na frente, muito mais do que nós. E sabe o que eu faço? Eu admiro essas pessoas. E muitas vezes pago 50, 60, 70, 80, 150 mil para essas pessoas para ficar 3 dias no escritório deles. Pago 500 pau um almoço para mim e para essa pessoa para almoçar com eles. Porque aonde eles querem chegar, cara, essas pessoas têm 55, 60, 62 anos, já não peticionam mais, só fazem pareceres milionários. Essas pessoas que eu quero estar junto. E você, cada real que você investe em estar junto com pessoas desse nível, é o dinheiro mais bem aplicado da sua vida, amigo. Eu estou aqui para desbloquear um pouco você, e ao invés de você odiar pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm uma condição financeira e um valor relevante na sociedade, aprender com essas pessoas. Raramente essas pessoas se dispõem a fazer o que eu faço com colegas que querem iniciar nessa advocacia. Eu enfrentei muita resistência com os associados aqui. Fala, cara, nós vamos criar uma concorrência muito grande. Eu falei, cara, eu acho que eu estou meio doido, porque eu não vejo dessa maneira. Eu vejo a concorrência, você concorrer com pessoas que estão no mesmo nível ou pessoas que estão um pouco mais lá na frente. E essas pessoas não são concorrentes, são nossos professores. Nós vamos aprender com elas. Agora, o meu conselho para você, resolveu não aprender, não se aventure numa advocacia que você não tem conhecimento para estar. Você vê um patriarca de 87 anos, um bisavô chorando. Quando você conta real para a pessoa, de medo de perder todo o seu patrimônio, isso comove. Isso tira o teu sono à noite. Isso faz com que você arranque de você próprio, da sua equipe, o sumo, ou melhor, a última gota do azeite, para tentar ajudar. Então, querido, o que eu estou chamando você para pensar é o que você quer ser daqui para frente, a maneira com que você quer se posicionar. O que eu posso prometer para você são 5 anos em 5 dias. O que eu posso prometer para você é o universo que o Dr. Artésio, nosso parceiro, falou agora. Um cara que tem em torno de 50 anos, salvo engano, 45, 50 anos. Ontem conseguimos uma liminar para tirar o CPF de um patriarca de 86 anos do suco, e é um dos cadastros inadimplentes. Você entendeu, querido? Do Sicor. Agora entendi. Eu pensei que era a produção de frutas que gerava isso. Legal, Artésio. Queridos, vai projetar você num outro nível. Vai projetar você com status muito maior.
vai projetar você com muitas responsabilidades de mudar a história de muitas famílias. Com segurança, com conhecimento que nós já temos e os nossos parceiros que estão acima de nós, que nós pagamos, disponibilizam para nós. Tudo para que você tenha o máximo de segurança no momento de fechar um grande contrato de honorários com um grupo familiar que precisa de bons advogados. Ok, queridos? Então, vou repetir uma história que eu contei ontem. Quando eu saí e tive que abrir o meu escritório, eu fiquei praticamente 90 dias atendendo no carro, em praças, padarias, restaurantes. Tinha um Bora velho 2000, muito ajeitadinho o meu carro, mas já antigão. E nós tínhamos cadastros de clientes, porque o meu colega que veio trabalhar comigo era dono de uma loja de carro. Nós advogávamos para pessoas físicas e jurídicas contra bancos. E começamos a ligar para essas pessoas para pegar os contratos para rever taxa de abertura de cadastro, serviço de terceiros e tudo mais. Quando isso aconteceu, nós íamos nas casas dessas pessoas explicar, sentávamos no sofá, explicávamos para um, para outro. Depois conseguimos abrir o escritório com a ajuda de um parceiro, um sócio, que nos pagava de 25% até 30% do líquido. O escritório dele era uma cidade vizinha aqui, Foz do Iguaçu. Nós pegávamos toda a documentação e levávamos para ele, para o escritório dele, que ele já tinha 8 anos ou 10 anos, para ele protocolar os processos. Fizemos isso em torno de 60 dias. Ele não deu conta. Tivemos que abrir o nosso escritório aqui. E depois ele passou as ações para que a gente fizesse. E quando ele passou as ações para que a gente fizesse, e eu comecei a fazer os processos, eu me senti o galo prateado. Não preciso mais do meu amigo. Não preciso mais do meu sócio. Por que eu estou pagando tudo isso para ele? Até que chegou o primeiro produtor no escritório. Uma situação de endividamento em torno de 3 milhões, se não me engano. Eu não sei que valor eu falei ontem, mas deve ser, era milionário o processo. 1 milhão, 2 milhões, eu não sei. Era um milionário, eu vou achar a minuta de acordo para vocês entenderem. Era um endividamento rural que se tornou comercial. E que toda a fazenda, toda a área de campo já estava em alienação fiduciária. Então, me deparei, depois de 6 meses, com a primeira situação atípica, que eu não conseguiria resolver. E aí, quem estava do meu lado para me ajudar? Doutor Egídio. Meu parceiro, meu sócio. Corri para ele. Meia hora ele falou, cara, vamos fazer assim. E o que eu falo para o cliente, mano? Fala que vai dar 90% certo. Segunda-feira, possivelmente, nós vamos ter a liminar na mão. E eu falei, como? Calma que agora eu vou fazer. Era uma quarta-feira. Sexta-feira eu vou protocolar. Sexta-feira você vai junto com o juiz falar comigo, com ele, explicar a situação. Na sexta-feira aconteceu um problema. Ele não pôde ir. Eu fui sozinho explicar a situação para o juiz. Passei 2 horas e pouco no telefone com ele, depois que ele me mandou o resumo para ele explicar. Despachei com o juiz. Segunda-feira a liminar estava na mão. Essa liminar, depois de 1 ano, se não me engano, gerou uma queda do endividamento desse produtor de 80%. 80%.
Os maiores honorários, o meu maior honorário que eu recebi no escritório foi depois de 1 ano e meio, R$180 mil. Dividimos em 3. Se eu tivesse me aventurado sozinho, com o conhecimento limitado que eu tinha na época do assunto, não teria resolvido praticamente nada para essa família, teria piorado a situação dela e não teria ganhado nem um centavo. O que eu teria ganhado era uma fama de mau advogado, como esse colega que achou desnecessário, nos aviltou aqui, falou coisas sobre o nosso trabalho que vocês nem querem saber. Isso há praticamente 1 ano atrás. Não deu 1 ano, 7 meses atrás, 6 meses atrás. E o resultado dele não é o que ele fala, é o que ele fez e saiu agora. Por isso, queridos, ainda estou no 4º período da faculdade, mas já acompanho vocês há algum tempo. Atualmente moro em Rondônia, local em que o agro está muito presente. Parabéns pelo trabalho. Valeu, João. Tamo junto. Quiser comprar o curso, João, já vai começar a entender do 4º período em diante, você já começa a ter uma base do que é o curso, tá? Já vai sair na frente de um monte de gente. Galera, então é o seguinte, eu vou terminando por aqui, já faz praticamente 50 minutos, 45 minutos. O que eu quero falar para você é que não existe atalho nessa advocacia e em advocacia nenhuma. Quando eu gostava de penal, eu saí e abri o escritório com o desejo de advogar na área criminal. Quem que eu seguia muito? Quem que eu lia muito? Lia muito Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches. Tinha um professor que eu esqueci o nome, quem é LFGero aí vai lembrar, que é um professor que dava direito, que era promotor da auditoria militar, Renato Brasileiro. Rogério Sanches eu conheci, eu comprei a minha moto, minha GS 1200. Não sei se a galera gosta de moto, eu gosto de moto. Fernando Capês, Juliano, show de bola. Conheci o Fernando Capês pessoalmente, conheci o Luiz Flávio Gomes pessoalmente. Rogério Sanches não conheci pessoalmente agora em Araçatuba, porque não deu para ele vir. Porque eu comprei uma moto, a minha moto eu comprei de um outro promotor de justiça que é amigão dele, colega. Nestor Távora, não tive aula com ele, Thalita. Esse já é mais uma geração mais moderna. Eu sou meio velhão já. Então, nessa época, eu saí, quando eu quis abrir o escritório, eu comecei na advocacia bancária, mas o meu coração era voltado para o penal. E o processo penal. Eu gostava muito por causa dessas pessoas. Mas eu não iria nunca cobrar como essas pessoas, dos meus clientes. Não iria nunca ter o conhecimento que eles têm. E pagaria qualquer preço para estar numa mentoria com eles, como fiz com um dos maiores advogados criminalistas do Paraná, quando ele abriu essa mentoria, pensando, quando deu aquele baque daquela decisão do duodécuplo e aquele acerto, na minha opinião, um lobby muito grande dos tribunais superiores, em que as ações revisionais foram travadas. Cheguei a pagar valores altíssimos para ter o conhecimento e me tornar sócio de um grande escritório dessa área. Não foi para frente porque muitas situações que não coadunavam com os meus princípios, eu ia ter que enfrentar ali na frente. Não julgo ninguém, nenhum profissional que milita nessa área. Eu tenho um dos meus melhores amigos, é um excelente criminalista. E ele consegue separar muito bem as coisas, e isso é muito importante. Eu, infelizmente, não conseguia. E aí fui abençoado
por todo esse conhecimento que eu comecei a ter no agronegócio e principalmente por estar mudando a vida de muitos produtores. As portas estão abertas para aqueles que se enquadrarem na nossa política de trabalho. E a minha promessa para vocês é 5 anos em 5 dias. Aquelas pessoas que estiverem conosco, são 5 anos em 5 dias. Gente, eu não estou prometendo nada para vocês do que eu não viva no dia a dia. Eu tenho contratos milionários? Sim. Tenho uma vida próspera? Muito próspera. Sou casado com a mesma esposa há 15 anos. Sou pai de 3 meninas. Nunca traí minha esposa. Nunca logrei um cliente. Cometo erros como qualquer um. E tenho muito mais acertos do que eu gostaria do que eu poderia ter. Porque tem um Deus que me abençoa a errar muito menos do que eu tenho capacidade. Nosso índice de sucesso aqui é em torno de 98%. Ajudamos muitas pessoas carentes, contribuímos com missionários, com programas de sustentação de crianças se não me engano, é na Etiópia. Médicos Sem Fronteiras. E nós temos aqui um propósito muito especial, que é sempre ajudar aqueles que nós consideramos os mais fracos da relação. Tudo isso você vai acompanhar em loco quando vier até o Grupo Rogério Augusto Silva Advogados e nos conhecer pessoalmente. Você vai conversar comigo e você vai conhecer um estagiário que entrou há 15 dias aqui no grupo. O papo é igual. É o mesmo. O papo é o mesmo. Os valores são iguais. Ajuda muito, Luan. Ok? Quero deixar vocês bem tranquilos. Quero deixar vocês bem à vontade para nos mandar o máximo de perguntas que vocês puderem. A próxima turma, Tárcio Randel Pessoa, querido, vai abrir em março, durante a 2ª edição da La Casa do Crédito Rural. Ok? Deus abençoe vocês. Tamo junto até depois do fim. Se você gostou, deixa um like, o YouTube entrega para muito mais pessoas. Comenta essa live, que vai subir o conteúdo e muitas pessoas vão poder ter acesso às informações que nós passamos aqui. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fique na paz. Até mais.